Olá, apresenta aqui então o rizoma das dimensões do estudo. Sou acadêmico do doutorado em Diversidade Cultural e Inclusão Social da Universidade Fevale, Antony Vinícius Bartoschak, sob a orientação do professor Dr. Gustavo Ruese Sanfelice. Então, o que é um rizoma? O conceito de rizoma ele é formulado por Daluz e Guattari no livro Mil Platôs. Ele baseia-se no modelo botânico, semelhante a raízes que se expandem horizontalmente. Ele é um sistema não hierárquico, né? Ele questiona a hierarquia de modelos e possibilita uma maneira mais dinâmica de compreender a realidade. Ele é descentralizado, não segue um padrão ou significado definido. E ele tem um fluxo contínuo. Ele apresenta vários pontos de entrada e saída, em vez de um único ponto de origem ou autoridade central, onde qualquer ponto pode conectar-se a qualquer outro, sem ter início ou fim definido. Então, dentro dessa perspectiva do rizoma, tem a ideia do platô, que os autores trazem, né, que ele estabelece uma multiplicidade conectável com outras partes, formando e estendendo um rizoma. Ele pode ser lido em qualquer posição e posto em relação a qualquer outro. Existe nesse contexto, então, novas conexões, pois desafia a percepção tradicional, de cima para baixo, da esquerda para a direita ou inversamente. Então, perceber as dimensões pelo meio requer novas conexões e significados. A partir disso, o rizoma é utilizado nesta tese para entender a complexidade das conexões entre as diferentes dimensões do estudo. Aqui eu apresento então um mapa das dimensões do estudo deste rizoma. Eu poderia começar pela direita, por esses conceitos aqui, ou pelo parte central, parte inferior ou superior, mas a ideia é começar pelo lado esquerdo, porque foi a partir daqui que eu comecei minha escrita. A partir daqui, desses conceitos em azuis aqui, eu elaborei primeiramente minha escrita. Logo depois, nessa parte direita, foi feito um outro tópico, né, sobre os saberes docentes. Por isso, eles se interconectam aqui nas setas roxas. Né? Eles estão vinculados dentro do seu sistema, dentro da sua categoria, como podemos ver aqui, e mesmo assim eles se interconectam dentro desse rizoma. Então a formação docente no PIBID, eu trago 9 GAT para falar sobre a formação docente estabelecida na política pública do PIBID. É uma questão mais local, né? Estudos relacionados ao programa. Tardif, Imbernon e Zeichner, eles trabalham na formação docente de uma perspectiva global. Então, relacionar a perspectiva global com a local é muito importante, né, no aprimoramento dessas políticas públicas de iniciação à docência. O primeiro conceito que eu apresento aqui é terceiro lugar de formação, né, exposto por Nova e também por Zeichner. Né. Esse terceiro lugar de formação ele acontece na política pública do PIBID pela docência colaborativa do ensino superior, da integração, né, desses espaços de formação do campo universitário, do campo escolar e do campo profissional. Universitário pelas ações desenvolvidas lá, pelas reuniões, pelo coordenador de área atuar no ensino superior e orientar esses futuros professores, os PIBIdianos, e no campo escolar, na perspectiva dos professores supervisores, na atuação na rede pública de ensino. Então acontece uma integração desses espaços de formação dentro de um espaço profissional, dentro dessa profissionalização que esses autores enfatizam. Essa profissionalização que em muitos cursos acontece logo no início, como a medicina, por exemplo, muitas vezes é negligenciado nas licenciaturas ocorrendo para o final do curso, né, por meio de estágios que estão desvinculados e fragmentados. Então, a política pública do PIBID, ela frisa essa entrada inicial logo diante do início do curso desse futuro professor, né, e essa entrada, essa iniciação à docência, ela cria uma base para esse futuro professor, nesses 5 anos de atuação que são os principais anos para esses autores, para essa geração de um desenvolvimento profissional muito importante para a sequência da atuação desses profissionais. Então essa entrada inicial
No início do curso, ela gera uma identidade profissional antecipada, né? Logo um conhecimento profissional por meio dessa integração. Partindo aqui para os saberes docentes, eu trago Tardif, Gauthier e Pimenta. Eles enfatizam os saberes docentes no campo teórico e no campo prático. Então, eu tenho os saberes disciplinares, curriculares na perspectiva do ensino superior teórica, e dentro dessa progressão para o campo prático, eu tenho os saberes profissionais. Dentro dos saberes profissionais, eu tenho os saberes pedagógicos e os das ciências da educação. Então, logo depois, no campo prático, eu tenho os saberes experienciais e os saberes da ação pedagógica. Dentro dessa perspectiva, dentro disso, eu tenho um currículo do ensino superior e escolar, né, que a própria política pública do PIBID, né, ela exerce uma integração de vinculação desses contextos teóricos e práticos. As pesquisas apontam principalmente essa integração, né, nessa política pública, um dos fatores principais. Né. Isso gera uma reflexão docente não só na perspectiva da minha prática pedagógica, mas uma reflexão docente lá no curso que eu estou fazendo, na disciplina que eu estou fazendo no ensino superior. Eu consigo vincular essa prática dentro de uma proposta que eu tenho que realizar para os meus colegas. Eu consigo vincular essa prática. E na prática eu consigo vincular essas questões teóricas, né, essas questões desses saberes amplos. Né? E esses autores enfatizam muito que se deve ter cuidado em não, né, estabelecer competências de uma forma que isso exija desse profissional a atuação no campo prático meramente por competências, mas eles enfatizam muito os saberes docentes numa perspectiva global diante de estudos. Né? Os estudos precisam enfatizar esses saberes docentes numa perspectiva ampla. A partir disso, o Reservatório Público de Conhecimentos ele também é estabelecido no PIBID porque se estabelece muitos trabalhos científicos. Então, a partir disso, Tardif e Gauthier, eles enfatizam, principalmente Gauthier, ele enfatiza o saber da ação pedagógica, que são práticas realizadas no campo escolar, mas são legitimadas por pesquisas. Então, o PIBIdiano, ele tem essa função, né? Ele tem essa função de fazer a prática e também apresentar artigos científicos a partir desse contexto vivenciado. Isso gera uma formação profissional, essa integração tanto da questão teórica e prática. Então, essas setas aqui, elas enfatizam essa relação vinculando a formação docente no PIBID. Eu poderia, então, estabelecer de uma forma diferente essas setas, porque elas têm conexões, né, estabelecidas dentro desses saberes docentes, como na formação docente. Elas se interligam. Podemos ver aqui pelas setas roxas. O PIBID e as dimensões do estudo. Então, o mapa ilustra como esse estudo permite navegar entre as dimensões da formação docente de modo fluido e dinâmico. Então, cada dimensão faz parte de uma rede múltipla, sendo possível transitar sem seguir uma rota fixa. Então, isso significa que os saberes docentes eles conectam-se à reflexão docente, ao saber profissional e outros, formando um conjunto interconectado. Então, os mapas tradicionais não me possibilitariam essas conexões. E a partir desse rizoma, eu consegui visualizar a minha própria escrita de um modo diferente, a perceber como esses conceitos eles vão sendo guiados e interconectados dentro da minha pesquisa. Outro exemplo é a formação docente no PIBID, que tem múltiplas conexões de entrada e saída, representadas por setas bidirecionais. Então, essas conexões podem relacionar-se aos saberes docentes e à formação docente, com seu significado podendo variar conforme o contexto de conexão. Então, no mapa, os saberes docentes estavam na parte direita e a formação docente na parte esquerda. Mesmo assim, eles têm a possibilidade de conexão. Embora essas conexões demonstrem a centralidade da formação docente no PIBID, essa é vista como um nó importante, não como um ponto hierárquico.
As referências, então, apresentadas no rizoma. Muito obrigado pela atenção de todos.